Uma vez mais, graça e a paz para a Igreja do Senhor Jesus, amém? Amém. Que bom que você está aqui para ouvir a palavra de Deus. Se você é daqueles que nunca gemeu na vida, quero dizer que você é um privilegiado, porque talvez não haja quem nunca venha a gemer. O gemido expressa uma dor. A palavra de hoje se chama gemidos do silêncio. 3 formas de gemidos que a palavra de Deus expõe para nós em Romanos, o capítulo número 8, versículos 18 a 28, gemidos do silêncio. Romanos, capítulo 8, 18 a 28. Se você já se encontra na passagem bíblica, glorifique a Deus comigo. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Porque para mim, eu tenho por certo, diga, tenho por certo. Porque para mim eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Primeiro gemido. Porque sabemos que toda a criação geme, e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, segundo o gemido, não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê, não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Terceiro gemido. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Todos juntos, versículo 28, em coro. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Amém. Palavra do Senhor. Pai, muito obrigado por tua palavra, Senhor. Eu quero te agradecer, meu Deus, por parte da tua igreja reunida neste culto, Senhor, que é o terceiro deste dia. Eu quero rogar, meu Pai, que nesta hora o teu Espírito Santo tenha total liberdade para agir, Senhor, no meio da congregação. Senhor, queremos conhecer qual é a intenção, qual é a mente do Espírito, Senhor, para este culto, Senhor, e para o seu desfecho. Eu quero rogar, meu Deus, que mistérios do coração sejam revelados. Eu quero rogar, Senhor, meu Deus, que, Senhor, aquilo, Senhor, que está oculto, Senhor, não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Senhor, por favor, meu Deus, traz, Senhor, a tua palavra de encontro ao nosso coração e falar a nossa necessidade. É a oração que nós fazemos, meu Deus, e clamamos neste doce e glorioso nome, o do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém. Você já sabe, senta adorando e exaltando o nome de Jesus, que está presente nesta casa de oração. Gemido é a expressão suportável de uma dor prolongada. Gemido é a voz de pesar, lamento ou dor que se expressa concomitantemente. A palavra de Deus nos fala, e há apenas 6 vezes
no Novo Testamento que a palavra gemer aparece. E das 6 vezes, 3 vezes estão aqui nesta mesma passagem. O primeiro gemido que a palavra de Deus expressa para nós é o gemido da criação. Diz a Bíblia que, versículo de número 22, sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. É preciso ter ouvidos espirituais para ouvir este gemido, o primeiro gemido. São 3 os gemidos que esta passagem expressa, e cada gemido, irmão, completa o outro. É como numa sinfonia de lamento, onde o primeiro instrumento, talvez um adufo, uma flauta, começa a tocar em uma orquestra, seguida por um outro, talvez um clarinete, e depois um terceiro instrumento completa, até que aquilo se faz gigante e chega ao ápice da melodia. A palavra de Deus nos fala que há um primeiro gemer, e esse gemer é o gemer da criação. Toda a criação de Deus está gemendo. Por que que a criação geme, irmãos? Diz a Bíblia que ela está gemendo porque ela está em servidão de corrupção. A criação de Deus, a natureza, os animais, estão debaixo de uma escravidão. Estão cativos de algo. Do que, irmãos queridos? Do pecado da humanidade. A queda de Adão foi tão desastrosa que trouxe o caos para toda a ordem natural das coisas. Isso é chocante quando nós olhamos e vemos que a própria natureza não suporta mais o excesso do pecado da humanidade. Eu não estou aqui tratando apenas da destruição do ecossistema. Eu não estou tratando aqui da escassez dos recursos naturais. A terra inteira está gemendo os desastres naturais. O que nós estamos assistindo no mundo, toda a destruição, é resultado da maldade humana na terra. Mas, irmãos, ainda ontem à noite, estava conferindo um pequeno vídeo, com a minha esposa, e eu havia assistido logo depois de uma notícia, e eu comparei as duas coisas, e eu confesso, irmãos queridos, que eu estou abismado com o que está acontecendo na ordem das coisas. O vídeo era de uma savana, onde um predador, um leopardo, encontra um babuíno que está parado no meio da savana. Ele está quieto. Então, sorrateiramente, lentamente, aquele leopardo vê que aquele babuíno é uma presa fácil. Ele vai em direção do animal, agarra-o pelo pescoço, e o animal não reage. E ele arrasta aquele animal para uma árvore. Mas, de repente, do ventre daquele babuíno, algo surge. Era uma mãe babuíno que estava dando à luz, e o seu bebê nasce no momento de sua morte. E aquele momento, então, aquele leopardo olha para o animal e fica confuso. Ele olha, irmãos, e se você observa bem no olhar do leopardo, parece que há compaixão. O instinto do animal clama por compaixão. Ele olha para aquele bebê recém-nascido do macaquinho, ele não sabe o que fazer, ele lambe, ele se deita ao redor, ele quer ir embora, mas ele percebe que as hienas estão à espreita, aguardando, e então ele pega o macaquinho e leva para cima da árvore, e faz às vezes de mãe. Há um instinto materno que no interior daquele leopardo faz com que ele cuide do babuíno recém-nascido. Há indícios, irmãos, de que mesmo o ser mais irracional, predador, uma besta fera, pode ter compaixão, pode, de alguma maneira, liberar seu instinto materno, protetor. A criação inteira está gemendo, irmãos, porque a criação não foi feita para ser o que é.
Diz a palavra do Senhor, lá em Isaías, no capítulo número 11, que quando o Messias vier a reinar, versículo número 5, nos fala que a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins, e morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho do leão, e a nédia e a ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos deitarão. O leão comerá palha como boi, e brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Irmãos, não há quem assista uma coisa dessa que não se admire. Mas o que me causa maior espanto, irmãos, que a notícia anterior que eu havia assistido era do que estava acontecendo lá no litoral paulista, na cidade em que eu vivi por muitos anos, onde um incêndio acontece em uma favela chamada México 70, onde muitas vezes eu caminhei por aquelas ruas evangelizando, e ver centenas de barracos sendo queimados. Os bombeiros são chamados, ambulâncias, e o bombeiro vai apagar o fogo. A água do caminhão não é suficiente, acabou a água, ele vai buscar mais água, quando de repente ele é impedido por marginais que cercam o caminhão de bombeiro, assaltam o bombeiro, os próprios moradores, e roubam-lhe relógio, máquina fotográfica, carteira, e o bombeiro diz: não é pelos meus pertences, mas me roubaram a alegria de poder servir uma comunidade. Ao mesmo tempo, uma ambulância é assaltada, que está com uma vítima à beira da morte, e a mulher, companheira do homem que está a morrer, diz: por favor, nós não temos nada, não nos mate, tem misericórdia do meu marido, está morrendo, deixa-nos ir para o pronto-socorro antes que ele morra. E eu paro para pensar, irmãos queridos, porque não há compaixão. E eu olho e comparo um animal cujo instinto é matar, é devorar a presa, e tem compaixão. Eu olho para o homem, um ser racional, que deveria ter compaixão, e nele não há compaixão alguma. A humanidade está de cabeça para baixo. A violência, a maldade é tão grande, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Os homens estão tratando os animais como pessoas, e as pessoas estão tratando pessoas como animais. O que está acontecendo neste mundo? Jesus vem, há um clamor, há um gemido na natureza, a natureza inteira clama pela manifestação dos filhos de Deus. Há de chegar um dia em que haverá justiça na terra, há de chegar um dia em que os remidos reinarão com Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Há um segundo gemido que completa o primeiro. A criação anseia pelo reinado de Cristo. No segundo gemido, irmãos queridos, não é da criação, mas é daquele que tem ouvido espiritual para ouvir o clamor. Esse gemido é o gemido daqueles que podem ser chamados de filhos de Deus. Aqueles que têm em si as primícias do Espírito. Primícia é a primeira parte, é uma amostra. Como eu sei, irmãos queridos, que somos filhos de Deus? Porque nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Porque Deus nos deu uma parte do seu próprio ser. Ele colocou dentro de nós uma amostra. É como algo muito saboroso, que você dá apenas uma parte para degustação, e a pessoa come e quer levar a bandeja inteira. É apenas uma parte,
O que Deus nos concede é o seu Espírito Santo. E ao nos conceder o Espírito, irmãos queridos, nós começamos a gemer. Me bateu ontem à noite uma tristeza ao comparar as duas coisas. E eu parei para pensar, irmãos, que eu sabia que o meu coração ansiava pela adoção, pela redenção, a redenção dos nossos corpos. Toda vez, irmão, que você sofrer, cada vez que você passar por uma angústia, por uma aflição, saiba de uma coisa importante: você não está sozinho. O Espírito Santo está junto contigo. O Espírito Santo está presente. Nós ansiamos, irmãos, pela redenção do nosso corpo. Eu creio no poder do Senhor para curar. Eu creio. Eu creio que o meu Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Mas eu creio, irmãos queridos, que o mais saudável dos corpos um dia sofrerá degeneração, quer pela velhice ou quer pela doença. Creio sim que o Senhor tem poder para curar, mas também sei, irmãos queridos, que a vontade de Deus, ela é soberana. Tenho visto homens e mulheres santos de Deus padecerem num leito de enfermidade, gemendo, e não receberem a cura. Mas eles trazem consigo em si. Eles trazem em si as primícias do Espírito. Aquilo que é mortal um dia será absorvido pela vida. O segundo gemido é o gemido do crente, que anseia pela redenção, anseia pelo retorno do Filho de Deus, pela chegada do reino do Senhor, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem morte, nem dor, porque essas primeiras coisas todas elas são passadas. No primeiro gemido a criação sofre por causa do homem. Maldita é a terra por tua causa. Portanto, da terra nascerá espinhos e abrolhos. E desde aí, irmãos queridos, espinhos têm crescido na terra. E não há crente, irmãos queridos, se você se sente conformado com o mundo, eu estranharei a sua conversão. Se você está neste mundo pensando no sucesso, pensando no luxo, pensando no bem-estar pessoal apenas, eu estranharei o seu compromisso com Deus. Porque o Evangelho vai mais para lá daquilo que é material. Porque, irmãos queridos, nós temos esperança. Não que o mundo vai melhorar, porque o mundo vai de mal a pior. Mas olhamos, irmãos queridos, para Cristo. E o Espírito Santo que está em nós, as primícias, acende dentro de nós uma esperança. Há uma esperança em nós que age no coração. E a esperança, irmãos, que se vê não é esperança. Eu olho, irmãos, e eu vejo o horror que estão as nações. Eu olho, irmãos, a insegurança, a maldade, o desafeto. E essas coisas, irmãos, começam a invadir até mesmo aquilo que é mais santo, o território sagrado, que é a igreja, o corpo de Cristo. Homens corruptos dominam a igreja. Eu paro para pensar e eu olho, irmãos, aonde estamos? Estamos no fim dos tempos, onde as pessoas não têm mais temor a Deus. Olhamos e vemos, irmãos queridos, como pode eu dizer que eu tenho temor a Deus e fazer aquilo que ofende ao Senhor lá fora? Não. Há um gemido no nosso coração, mas as coisas vão melhorar. Porque os nossos olhos estão para além das coisas presentes. Eu olho para além. Eu olho para o Messias, para o prometido. Eu olho para aquele, aleluia, que é o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz. Eu olho para ele, aleluia, e a minha alma descansa na esperança.
eu não o vejo. Mas a esperança que se vê não é esperança, porque se vemos como esperamos, eu espero a vinda de Jesus, eu aguardo a sua chegada. E a sinfonia vai se completando, a flauta se une ao clarinete, e os instrumentos de sopro se unem aos instrumentos de corda. O terceiro gemido é o gemido do Espírito. Porque, irmãos queridos, quando a dor é contínua e parece que não vai parar, e o seu gemido lento e talvez murmurante, parece que não vai cessar. Quando a sua tribulação é tão grande que parece que não podemos suportar, é nesta hora que nós podemos contar com a ajuda do bendito Espírito Santo de Deus. E aí eu descubro, irmãos, que não é apenas a natureza que geme, não são apenas os filhos de Deus que gemem, mas o próprio Espírito Santo de Deus também geme conosco. Aleluia, são como dois namorados, dois noivos que aguardam o momento, aleluia, o momento do encontro, da conjugação dos corpos, o momento em que os dois serão um só. Aleluia, o Espírito Santo de Deus geme com gemidos inexprimíveis. Ele anseia pelo reinado de Cristo, ele anseia pela igreja reinando com Cristo. Aleluia, mas por um pouco, irmãos, enquanto estamos esperando, e como é difícil esperar, enquanto esperamos e o dia não chega, da mesma maneira sabemos que o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. A gente olha a maldade no mundo, irmãos queridos, e ainda há esperança. E a esperança tem um nome, a esperança é Cristo. Aleluia. Quantas vezes, irmãos, quando eu pensei que eu não podia mais, quantas vezes quando eu pensei que ia desfalecer, quer por ceder ao pecado, quer por uma tribulação, dobrei os meus joelhos pensando: Deus, eu não posso, eu não consigo, eu não sei, eu não posso, eu não tenho. E nesta hora, irmãos, algo, as primícias, uma amostra da glória de Deus, começa a subir um fogo, como que a dizer: tu não estás só, eu sou o cumprimento da promessa que diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E ali no lugar da oração, não sabendo como orar, não sabendo como pedir, o Espírito, que é chamado Espírito de toda consolação, começa a vir e toma minha língua, e o meu espírito, unido ao Espírito de Deus, começa a conjugar-se. E eles começam então a conversar. E eu começo a fluir em línguas inexprimíveis. Aleluia. E lá fora está tudo em tormenta. Lá fora talvez nada mudou. Mas dentro de mim, dentro de ti, meu irmão, o Espírito Santo nos ajuda a orar como convém. A nossa tribulação não é tão grande, não é para comparar com a glória que há de ser revelada em nós. O nosso problema não é tão grande que Deus não possa resolver. Tudo o que está acontecendo contigo ou comigo, saiba de uma coisa muito importante: tudo está colaborando, tudo está contribuindo para o bem daqueles que amam a Deus. E de repente a orquestra fecha, aleluia, numa melodia maravilhosa. Aí a gente entende que tudo é para a gente ansiar mais por Jesus, por querer mais Jesus, amar intensamente mais a Deus. Todas as coisas contribuem para aqueles que são chamados segundo o decreto de Deus, segundo o seu propósito. Aleluia, eu posso confiar. Aleluia, você pode confirmar, irmão, comigo, você pode confirmar, aleluia, que Jesus está conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Você pode se levantar comigo, aleluia, e glorificar a Deus, aleluia, pois há um gemido, há um clamor, aleluia, um clamor por uma mudança, aleluia.
Eu quero unir nesta tarde 2 gemidos. A criação lá fora geme, e aqui dentro a igreja precisa aprender a gemer, a ansiar, a anelar por Jesus. Se você está no meio de uma dificuldade, você precisa aprender a contar com o auxílio do Espírito Santo, pois Ele nos ajuda quando não sabemos orar como convém. Sabe aquela pessoa difícil que te persegue? Sabe aquele parente que parece que não vai mudar jamais? Todos eles são alvo do Espírito Santo. Sabe aquela pessoa truculenta, mentirosa, nervosa? Ela é alvo do Espírito Santo para a salvação. O Senhor quer que todos os homens cheguem ao arrependimento e ao conhecimento da verdade. E nós podemos orar por eles. Aleluia, com gemidos inexprimíveis. Una agora a tua voz à voz do Espírito Santo de Deus. Levante um clamor em favor deste mundo. Levante um clamor em favor das vidas pelas quais você está orando. Oh, ni mariga di manu bahadele maya gomana ele mania mama mahadega manama le mahadega nonai le mayo hamae gomana ele komana le hele avana egoba derobia lo maracabar galetia lo bana ele cavadia doja. Senhor, nós clamamos nesta hora, meu Deus, nós pedimos, papai querido, aleluia, pedimos, meu Deus, aleluia, tem misericórdia destas vidas, Senhor, tem misericórdia, meu Deus, daquele que está em angústia, meu Pai, que está desesperado no meio de um problema, pois pode contar contigo, pode contar com um amigo fiel e verdadeiro, meu Deus, enche os nossos lábios da Tua palavra, enche o nosso coração do desejo, Senhor, de ver este mundo transformado pelo poder do Evangelho de Jesus. Senhor, meu Pai, toma-nos, Senhor, eis aqui as nossas vidas, Senhor, aleluia, eis aqui o nosso clamor, ó Deus, usa-nos, Senhor, usa-nos para a glória do Teu nome, para o louvor da glória do Teu nome. Aguardamos, Senhor, a manifestação gloriosa dos filhos de Deus, aguardamos a Tua vinda, aguardamos a redenção dos nossos corpos, aguardamos, Senhor, que o mortal seja absorvido pela vida. Ora vem, Senhor Jesus, Maranatá, 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 Namahadeganos, Nagabaia, Maranatá, Lebagodaya, Manaela, Comanaya, Selamarovia, Maranatá, Namahatramanani, Maranatá, Reconalobahadinani, aleluia, Nemahobareganemania, precioso Espírito de Deus, precioso Espírito de Deus, Tu que movia sobre a face das águas, Tu que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, toma a igreja, Senhor, enche essa atmosfera com o Teu poder, enche essa atmosfera com a Tua presença, Espírito de Deus, queima o pecado, queima a malícia, oh Espírito de Deus, toma-nos em Tuas mãos, Senhor, leva-nos, Senhor, meu Deus, leva-nos a confiar, leva-nos a crer, leva-nos, Senhor, meu Deus, aleluia, para mais perto de Ti. Receba graça, receba unção, receba poder de Deus, receba graça para seguir, receba força da parte do Senhor, receba poder de Deus sobre a tua vida nesta hora, no poder do nome de Jesus, aleluia. Aleluia, aleluia, obrigado Espírito de Deus, obrigado Senhor, aleluia, primícias em mim, obrigado Senhor, por esta igreja, Senhor, inconformada com o mundo, obrigado Senhor, por estes que o Senhor tem chamado para fazer a diferença. Nós Te louvamos, ó Deus, no nome de Jesus, no nome do Senhor, aleluia, louvado seja Deus, um forte aplauso ao Senhor.